Olá a todos, vamos resolver esse exercício aí do IME, é um exercício trabalhoso, mas a gente não tem uma única forma de ser feito. Eu vou mostrar um exemplo aqui, que eu acho que é simples o suficiente. Bom, o exercício traz pra gente um circuito com bastante resistência aqui, diz que eu tenho um amperímetro marcando uma corrente de 2 A, um amperímetro ideal, e me dá todas as informações das baterias e das resistências de 1 a 5 aqui, né, os valores delas aqui. E ele pede no item A para determinar o valor de R, né, a resistência R aqui, que foi a única que ele não deu quanto vale. Bom, vamos lá. Eu vou começar fazendo o seguinte. Como ele me deu a corrente que passa aqui, a gente pode começar a trabalhar com esse circuito determinando a diferença de potencial entre esses dois pontos, já que ele me deu a fenda dessa bateria, a resistência interna e a corrente. Então, se a gente faz essa continha, começando por aqui, né, eu vou ter que a diferença de potencial entre esses dois pontos azuis aqui, né, vai ser a Fé em 3 menos resistência 3 vezes a corrente que passa aqui nesse fio. Então, a gente pega as informações aqui do enunciado e eu vou descobrir que a diferença de potencial entre esses dois pontinhos aqui é 8 volts. Ok, só que se a gente reparar, né, esse ramo aqui de cima, essas baterias aqui de cima também vão fornecer uma diferença de potencial total aqui de 8 volts, certo? Elas estão entre os mesmos dois potenciais aqui. E como é que a gente pode escrever a diferença de potencial nesses dois fiozinhos? Eu pego uma bateria mais uma segunda bateria, então a diferença de potencial vai ser Φ1 menos R1 vezes, eu chamei de I1, a corrente que passa aqui, tudo bem? Mais Φ2 menos R2 vezes I1, porque é a mesma corrente, né? Elas estão ligadas aqui em série, essas duas baterias. Substituindo os valores de Φ e de resistência interna das baterias, a gente vai descobrir que a corrente que passa nesse fio aqui de cima é 2 A. Então, eu tenho uma corrente total fornecida aí por esse circuito, eu tenho 2 A que vem daqui de baixo, 2 A que vem daqui de cima, que se somam aqui nesse ponto, né, e depois vão se distribuir por todas essas resistências aqui. Então, descobri aqui o valor total da corrente do circuito, e eu vou guardar esse valor aqui e continuar pensando no meu circuito aqui. Vou deixar ele guardadinho aqui. Agora, eu consigo ver que entre esses dois pontos, que eu sei que eu tenho 8 volts, eu tenho toda essa resistência aqui, né, de R1 até R5, em paralelo aqui com R. Eu vou fazer o seguinte, primeiro, eu vou tirar a resistência equivalente de todo esse pedaço aqui, bem passo a passo. Então, começando aqui por R2 em paralelo com R3. Então, eu vou falar que a resistência equivalente entre a resistência 2 e 3, elas estão em paralelo, as duas valem 4 ohms, eu vou ter uma resistência equivalente aqui de 2 ohms. Agora eu vejo que essa resistência equivalente aqui está em série com R1, vou tirar a equivalente, vai ser 2 mais R1, que é 2 ohm, vai me dar 4 ohm. Agora eu estou vendo que esse 4 ohm aqui está em paralelo com R4, vou tirar a resistência equivalente disso aqui, então é o que eu descobri, e a 4, né, que estava em paralelo, vai ficar 1 sobre 4 mais 1 sobre 12, eu vou tirar a resistência equivalente, vai dar 3 ohm. Se essa conta estiver muito rápida aqui, pausa o vídeo e refaz com calma, tudo bem? Agora, para tirar a resistência equivalente entre essa e R5, né, elas estão em série, basta eu somar, eu vou ter uma resistência equivalente aqui de 1 até 5, que vale 4 ohm. Bom, certo, a gente tem uma resistência que vale 4 ohm. E eu estou vendo que essa resistência de 4 ohm está entre a diferença de potencial 8 volts. Então, a gente consegue, com uma certa facilidade, descobrir que a corrente que vem para cá é de 2 A. Certo? Só fazer a diferença de potencial nesses extremos, resistência equivalente aqui, corrente total que passa nesse fio. Bom, mas se eu tinha uma corrente total no meu circuito que era 4 A, né?
2 daqui, juntando aqui, vem 2 amperes para cá, devem vir o que falta para fechar o circuito para esse fio aqui, para a resistência R. Isso aqui vai me dar uma corrente na resistência R igual a 2 amperes também. Observação importante, é uma coincidência devido aos valores que ele deu que todas as correntes em todos os fios sejam 2 amperes, tá? Sabendo que a corrente que passa por R é 2 amperes e sabendo que a diferença de potencial que o R está submetido é 8 volts, a gente vai descobrir que o valor da resistência R é 4 ohm. E aí, finalmente, a gente resolveu aí o item A. O item A é um pouco mais trabalhoso e esse não é o único jeito de resolver. Então, se você resolveu de algum outro jeito, chegou nessa resposta, provavelmente está certinho, viu? Bom, o item B é um pouco mais tranquilo. Mas para fazer o item B, vou voltar um pouco, porque o item B pede a quantidade de calor em R5 e o R5 sumiu aqui quando eu fiz a resistência equivalente total. Então, vou voltar um pouquinho o meu circuito para esse desenho aqui. Que eu tinha resistência equivalente de 1 até 4 e sobrou R5 aqui. Bom, com esse desenho a gente consegue ver que em R5 passa aquela corrente 2, de 2 amperes, né? Então, eu tinha 2 amperes vindo daqui, 2 amperes vindo daqui, 2 indo para cá. Então, em R5 a corrente que passa é 2 amperes. Então, eu consigo descobrir qual é a potência desenvolvida pela resistência 5 aqui. Conhecendo a corrente, conhecendo a resistência, a mais fácil de trabalhar vai ser R quadrado. Descobrindo a potência, para descobrir a energia, eu posso falar que potência é energia por tempo, né? E eu só preciso tomar cuidado porque a minha potência saiu em watts, eu preciso colocar o meu tempo, então, em segundos para sair uma energia em joules, tudo bem? Substituindo, então, falando que energia é potência vezes tempo, potência deu 4 watts, o tempo vai ser 10 minutos vezes 60 para transformar esses 10 minutos em segundos. Eu vou ter uma energia total aí de 2.400 joules. Bom, é isso. Espero ter ajudado. Bons estudos!